E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o João Pedro. Nos últimos dias aí, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô movimentando o Instagram e estou me lançando pro digital. Já vendo produtos digitais na internet há bastante tempo, já tenho loja de camiseta, já tive loja de celular, já tive loja de todos os tipos, ainda tenho loja de celular inclusive. E estou me lançando no digital agora, lançando a minha imagem no digital, para futuramente sim, eu pretendo monetizar. Então antes a gente tá aí no topo do funil, tentando atrair novos seguidores, atrair novas pessoas. E aqui no YouTube a gente vai dar um pouco da nossa visão de vida, e até porque depois a gente vai poder fazer cortes e essas coisas e postar lá no Instagram para tentar gerar um conteúdo de valor aí, para ensinar vocês que estão nesse caminho. Eu também estou nesse caminho, estou evoluindo todos os dias, criando novas empresas, criando novos negócios. E isso do digital inclusive é um novo negócio, né? Nesse primeiro vídeo eu decidi que eu vou falar sobre zonas de conforto. E para falar sobre zonas de conforto, eu vou contar um pouco da minha história, da minha versão aí, das zonas de conforto aí, que eu tive várias delas no longo da minha vida, e é super normal, só que eu quero falar exatamente sobre isso, que a gente precisa quebrar essas zonas de conforto. E eu acho que é muito importante eu falar sobre isso e voltar aí na minha história, porque pode ter muita gente que se identifica, tá vendo isso aí agora. Inclusive no Instagram eu postei ali minha história esses dias, os meus destaques eu botei ali várias fases da minha história. E aí nessas fases da minha história, contei um pouco de cada parte, né? E já várias pessoas se identificaram. A gente falou, nossa história é muito parecida. O outro me falou que já tem loja, já faz dinheiro na internet, já faz dinheiro com vendas, mas não tem coragem de largar um emprego de R$ 1.500 por causa do fixo. E aí a gente trocou uma ideia. E a verdade é que as pessoas se identificam. Às vezes a gente tá falando de algo que a gente já passou e a pessoa tá passando exatamente por isso. E é por isso que eu vou falar, começar minha história aí. E esse vídeo eu quero falar sobre zonas de conforto. Vamos começar ali quando eu tinha 17 anos, tá? Quando eu comecei a trabalhar. Na verdade comecei a trabalhar com 15, mas aí trabalhei 6 meses e depois eu voltei aos 17. Eu comecei a trabalhar com 17 anos na obra e eu era servente de pedreiro, tá? Parece até uma história de guru, mas é a realidade. Com mais ou menos uns 18 anos, já fazia um ano de obra ali, tirei carteira de motorista e comecei a dirigir o carro da obra. Então minha vida é mais ou menos tipo 6:30 da manhã eu saía de casa, 6 horas da manhã, e eu chegava só às 6 da tarde. Então era 12 horas ali em função ao trabalho, e era um trabalho que, cara, mentalmente me desgastava muito, porque eu odiava trabalhar ali. A gente fazia porque precisava de dinheiro, mas eu odiava. Tipo, pô, solzão, na rua, um trabalho pesado. Eu sabia que eu poderia mais, eu sabia que eu queria mais. Só que eu me prendia àquele salário. Eu vivia pela sexta-feira, domingo, tristeza. Porra, domingo, que merda. Ah, vou ter que trabalhar amanhã. Tipo assim, era uma preparação pra poder passar a semana, que a semana era horrível, o trabalho me desgastava tanto que eu chegava em casa, eu não queria tocar um negócio próprio, fazer um empreendedorismo, eu só queria poder descansar minha mente, porque minha mente estava surtada de trabalhar no emprego chato, estava desgastada de trabalhar no emprego chato. E aí entra a primeira zona de conforto que eu vou falar pra vocês, porque eu fiquei 2 anos na obra, depois eu saí, depois eu voltei de novo, fiquei mais 4 anos na obra, com um salário que eu odiava, num trabalho que eu odiava, fazendo coisas que eu odiava e numa zona de conforto. É uma zona de conforto que eu falo que ela nem era confortável, ela era uma merda, e eu tava lá por livre, espontânea vontade. Era, tipo, eu poderia, enquanto tava lá, começar a empreender, começar a fazer, tipo, não precisava largar o emprego, né? A gente precisa de dinheiro, mas eu podia empreender ao mesmo tempo, dedicar umas horas a mais, e, cara, por muito tempo eu não fiz, deixei de fazer, porque eu tava numa zona de conforto. Aí quando eu tinha 19, se passaram 2 anos, só que eu sempre na minha cabeça, né, eu mais do que ninguém me culpava pela zona de conforto. Eu falava, cara, eu preciso fazer algo. Só que quando a gente tá parado, não tava parado, eu estava trabalhando, mas eu digo parado de não tocando um projeto novo, não fazendo algo novo, tem que fazer muita força pra engrenagem girar. E isso eu tô falando de psicológico, mental. Eu sinto muito isso todas as vezes. Todos os negócios novos que eu começo, eu sinto isso, tipo, às vezes a gente fica se prendendo de fazer algo, e se prendendo porque às vezes tem um pouco de medo do que vai acontecer, do que, se vai dar certo, se não vai dar certo, o que vão pensar, e isso me prendia muito. E aí aos 19 anos eu tava tristaço na obra, odiando a obra, aí eu peguei férias, eu lembro que eu peguei férias, isso é o bom da CLT, tá, tem férias. Aí peguei férias e fui trabalhar de Uber, com o carrinho que eu tinha, e cara, falei, é isso, tô ganhando mais, vou trabalhar igual, mesma coisa, só que, pô, dirigindo meu carro, não vou ter que fazer massa, não vou ter que ficar no sol, tá dentro do carro, ar-condicionadozinho. E aí foram mais 2 anos de Uber. E nesses 2 anos de Uber, foi a primeira vez que eu conheci liberdade, tempo, eu me senti livre pela primeira vez, assim, de poder comandar o meu horário. Só que a liberdade não era financeira, era a liberdade de tempo, né? E nesses 2 anos, eu podia novamente ter empreendido. Ali era o momento para empreender. Pô, eu sou Uber, eu posso tirar folga o dia todo. Só que nessa época faltava mentalidade e coragem. Principalmente coragem. O que faltava era coragem. No Uber ali eu fazia uns 2, 3 mil, 4 mil mês ali. É muito variável, porque tinha mês que eu trabalhava pra caramba. Tinha mês que eu quase nem trabalhava. Era um cara jovem, né?
queria aproveitar a vida pela primeira vez. Ali eu tinha dinheiro pra fazer alguma coisa, não tinha dinheiro infinito, mas tinha dinheiro pra poder sair e tinha liberdade. Então eu aproveitei bastante essa época, vivi bastante, não me arrependo, mas eu sinto que eu podia ter empreendido naquela época. E assim, tudo que tem que acontecer com a gente acontece, mas a gente sabe que poderia ter feito diferente. E hoje eu sei também que se eu tivesse feito, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Mas nessa época eu me prendi novamente numa zona de conforto. Uma zona de conforto onde eu ganhava 3, 4 mil reais, mas não tinha escala. Eu ia trabalhar a minha vida toda por aquilo ali. Ainda bem que deu errado. Deu errado porque as manutenções do carro chegaram e aí eu fiquei com uma dívida de, tipo, na época, 4 mil reais. Estava falido, eu estava quebrado, não tinha como eu pagar 4 mil reais. Fora o meu custo de vida, mais 4 mil reais, não existia possibilidade. Tipo, a dívida ia só aumentando nesse caso. E aí, eu voltei pra obra. Dessa vez foi a pior vez de todas. Porque eu já sabia que aquilo não fazia sentido pra mim, eu não queria aquilo pra minha vida. Eu achei que eu tava destinado a passar o resto da minha vida lá. Tipo, trabalhando num emprego chato, é a única coisa que eu sei fazer e é a única coisa que eu consigo fazer. A única coisa que me dá algum dinheiro e eu vou ter que fazer isso. E aí eu fiquei, foram 4 anos lá daí. Bastante tempo. Nesses 4 anos, várias zonas de conforto. Sem fazer nada além do trabalho. Trabalho, casa, sexta-feira, festa, final de semana, e aquela vida repetitiva, vivendo pela sexta-feira, vivendo pelo salário, porque o salário acabava em 2 semanas, então a gente tinha que ir se virando ali e vivia pelo pagamento, e às vezes recebia, já pagava dívida e ficava sem o pagamento, e essa era a minha vida. 3, 4 anos vivendo isso aí. Não foi 4 anos porque depois, ali no final, eu criei novos negócios e aí eu comecei a minha vida de empreendedor, né? Mas eu fiquei ali anos na zona de conforto e nesse meio tempo eu tentava alguma coisinha e tudo dava errado. E aí tentava, tipo, tentei isso aqui. Aí deu errado, era mais 6 meses, 1 ano numa zona de conforto sem fazer mais nada, sem tentar mais nada. Com uns 3 anos de obra mais ou menos, ou 2 anos de obra mais ou menos depois que eu já tinha voltado, né? Eu me tornei corretor e comecei a ganhar uma rendinha extra de vez em quando, assim. Vendi um apartamento e ganhava uma renda extra. A verdade é que, tipo assim, eu não botei velocidade na parada. Eu fui fazendo devagarzinho, vamos ver se dá certo. E de vez em quando pingava alguma coisa, de vez em quando ganhava alguma coisa. Mas eu não botei velocidade nessa parada. Velocidade eu digo, tipo, velocidade, vontade, força, sangue nos olhos. Não botei. Eu estava numa zona de conforto. Extremamente desconfortável, mas preso nessa zona de conforto. Nesse tempo eu tentei várias coisas, fracassei várias vezes também. E entre uma tentativa e outra eu tava lá, de volta em outra zona de conforto. E a minha virada de chave aconteceu quando eu não aguentava mais. Na verdade eu não aguentava mais, tipo assim, foi o ápice. Eu falei, não, velho, não tem como eu continuar minha vida assim. Eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô muito tempo nisso. E a verdade eu fiquei dos meus 17 aos meus 25 anos parado no tempo. Eu ganhava pra gastar, eu ganhava pra pagar a conta. Eu não evoluía. Minha vida tava parada no tempo. Eu nasci pra isso, eu vou ver o resto da minha vida assim. E aí chegou o momento que eu não aguentava mais. Eu odiava o que eu fazia, eu odiava o que eu tava trabalhando. E aí nessa época o que acontecia? Como eu trabalhava de corretor, eu ganhava uma comissãozinha e eu ganhava 2.400 por mês. Só que eu já custava pra mim uns 3,5 mês de custo. Sempre gostei de viver bem, gostei de comer bem. Sempre foi uma parada que eu prezei. Mesmo vivendo ali sem grana, com pouca grana, cara, eu investi em mim, nas coisas que eu gostava. Se eu ganho 2.400, eu custo 3,5. Quando eu vendi um apartamento, eu tinha um dinheiro no banco. Eu ia comendo aquele dinheiro, até que ele acabava. E a parada é que eu não sabia investir, não fazia ideia como investir. Então o dinheiro parado é igual água da dengue. Ele acaba. E daí eu lembro que eu tinha uns 12 mil na conta assim. Eu falei, cara, não vou mais viver isso, eu vou largar meu emprego e vou tentar a vida. E eu larguei meu emprego sem saber o que eu ia fazer. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Larguei meu emprego, 12 mil na conta. E aí eu comecei a tentar. Internet, dropshipping, vendas pela internet. Fiz um bocado de coisa. Tentei vender imóveis também, aí impulsionei dinheiro em tráfego. Aí esse dinheiro, esses 12 mil foi comendo rapidinho. Em 6 meses, eu lembro que eu tinha grana pra pagar só mais um mês de fatura assim. E aí foi um ponto ali de inflexão minha, que eu fiquei tipo, cara, eu vou ter que voltar pra obra. E aí, sabe, tipo assim, eu tava na obra, eu saí da obra e fui pro Uber. Aí eu fracassei, aí eu voltei pra obra. E aí eu saí da outra vez, tipo, totalmente incerto, mas eu saí pra nunca mais voltar. Eu falei, eu não vou voltar mais pra obra, não tem como eu voltar pra obra. E eu tava no momento que eu ia ter que voltar pra obra. Então, cara, eu fiquei depressivo assim, fiquei tipo, chorei e falei, cara, eu vou ter que voltar pra obra, ferrou, meu dinheiro vai acabar. Se eu não voltar pra obra, eu não vou conseguir me manter, né? E aí eu tava decidido, vou ter que voltar pra obra. Eu lembro que foi dia 20 de agosto, meu aniversário de 2023, eu vou ter que voltar pra obra, não tenho o que fazer. Nessa época eu já tava fazendo uma vendinha ou outra, mas não parava, tipo,
vendia, ia lá e gastava o dinheiro da venda. Aí às vezes não, tipo, já tava quase faltando para comprar o produto porque não girava, a parada não girava. E aí eu fui lá e vendi um apartamento. Esse apartamento foi o apartamento que mudou minha vida. Mas mudou minha vida por causa do momento que foi feito. Se eu tivesse recebido talvez 2 meses antes o dinheiro desse apartamento, eu ia ter mais ali 1 ano para me manter e ia acabar de novo e eu voltaria para a obra. Porque ia ter sido muito fácil. Como não foi muito fácil, meu dinheiro ia acabar, eu tinha só para pagar a fatura do mês ali, eu ia ficar zerado sem dinheiro para a próxima fatura. Então eu ia ser obrigado a voltar a trabalhar na obra. E aí eu vendi esse apartamento nesse momento. Eu já tinha feito 5 visitas com a cliente desde o começo do prédio, mas a cliente ela precisava vender sua casa para comprar um apartamento comigo. E aí quando eu vendi esse apartamento, eu botei na minha cabeça que esse dinheiro nunca mais ia acabar. Esse dinheiro nunca mais ia acabar. E aí eu peguei esse dinheiro na época, eu comprei tudo em iPhone e eu botei a cara no Instagram. E aí, tipo assim, eu não deixei dar errado. Foi um momento que, assim, como foi um ponto pra mim que ou dava certo ou eu tava fudido, eu não tinha mais, tudo que eu tinha tentado já tinha fracassado. Falei, cara, isso não vai dar errado, não tem como dar errado. E aí botei a cara no Instagram e comecei a vender, porque aí o pessoal começou a ver que eu tava vendendo, porque eu mostrei, falei e tô vendendo, não sei o que. Muita gente até me ajudou, preferiu comprar na época, tipo comigo, que é um lojista novo, do que com lojistas de mais confiabilidade, de mais confiança, porque tava vendo meu trabalho e tava vendo o meu movimento ali. E aí que a minha vida mudou. Eu comecei a ganhar um dinheiro, faturar alto. E aí eu tava dentro do meu quarto fazendo muita grana, tipo, não muita grana, mas bastante dinheiro. Ainda mais pra um cara que ganhava 2.400 por mês. Tava fazendo muito dinheiro. E botei várias metas. Eu quero montar minha loja física, eu quero... E metas. Eu sei que em 1 ano eu tinha concluído todas as minhas metas. Em 1 ano eu já tinha loja física, eu já tinha funcionário, eu já tinha... Tudo que eu queria tava ali. Eu já tinha batido todas as minhas metas. E aí, por incrível que pareça, eu entrei em mais uma zona de conforto. E voltamos a falar de zonas de conforto. E essa zona de conforto era muito perigosa porque é a zona de conforto do sucesso. Resumindo, eu tava ganhando bem, minha loja rodando praticamente sozinha, eu podendo viajar, comprei o carro dos meus sonhos, uma vida maravilhosa. Só que eu estava numa zona de conforto. E isso é uma zona de conforto que, pra muita gente é um sonho, mas pra mim era uma zona de conforto merda. Acordando tarde, acordando depois das 10 todos os dias, trabalhando só à tarde, e às vezes nem trabalhando, tipo, trabalhava, ficava no celular, mas em casa, nem vinha pra loja, porque a loja já, funcionário tocando, não sei o que, eu nem vinha pra loja e eu tava numa zona de conforto. E me cobrando, né, frustrado comigo mesmo, e até foi um momento que eu parei um pouco de sonhar. Tipo, qual o próximo sonho? Eu tava sem próximo sonho. E aí tu fica meio perdido assim, tipo... Cara, e agora? No começo da minha empresa eu tinha sangue nos olhos, eu amava a empresa, e eu tava no momento tipo assim, cara, essa empresa já é até pequena pra mim. Só que ao mesmo tempo eu não estava mais fazendo um movimento pra criar novos negócios ou fazer novas coisas. Eu tava parado no tempo, de novo, ganhando dinheiro, mas parado no tempo. E isso me incomodava muito. Eu sou movido a desafios, eu sou movido a tipo, se isso não dá, então eu vou lá e vou fazer essa parada. E isso me move. E quando você não tem esse fogo, aí tipo, fica tudo meio sem sentido assim. E atualmente eu tô bem contente porque eu voltei pro movimento, voltei a tocar projetos novos. Tô com um projeto aqui no digital, projeto no meu Instagram, começando esse projeto no YouTube. Tô com projetos fora também, investindo em outras empresas, investindo em outras coisas. E é isso que me move, é isso que me dá energia, é isso que me faz acordar todo dia com vontade de ganhar, vontade de vencer, vontade de ir pro próximo nível. E eu falei várias coisas aqui, até me perdi um pouco do assunto zona de conforto. Mas voltando a falar sobre zona de conforto, é que a verdade é que nosso cérebro ele é programado para procurar rotina, para procurar segurança. E a zona de conforto é literalmente um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. Ele entende que tudo que é incerto ou novo é desafiador. E o desafiador para o nosso cérebro é uma ameaça. E é por isso que mudar algo é tão difícil. É por isso que sair da zona de conforto e ir para o próximo nível é tão difícil. Porque você não está só começando um projeto novo ou mudando de trabalho, você está lutando contra o seu cérebro. Mas sabe o que é mais forte que isso? A consciência. É a consciência que faz a gente conseguir sair dessa zona de conforto. E hoje eu tô o tempo todo me observando, me cobrando, me desafiando. Sempre que eu percebo que eu tô estagnado, eu vou lá e me provoco de novo. Porque eu sei que é no desconforto que eu cresço. E no incerto que eu descubro o próximo nível. E se você tá aqui, viu esse vídeo até o final, talvez é porque o que eu tô falando fez sentido pra você. E o seu próximo nível também tá te esperando. E eu tenho certeza que ele não tá num lugar confortável. O seu próximo nível você tem que procurar o desconforto. Você tem que começar algo novo. Tem que fazer algo que te desafia. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido minha linha de raciocínio aqui. Saia da sua zona de conforto. É isso que eu quis dizer nesse vídeo. É isso que eu quis contando tudo isso aí. Saia da sua zona de conforto e vá pro próximo nível. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Começando aí esse projeto novo. Minha ideia é botar cortes também no Instagram. Então pode me seguir no Instagram também. Vou deixar o link aqui embaixo. E comenta aqui também o que achou dessa troca de ideia. Faço mais vídeos? Não faço mais vídeos? Comenta aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E é nóis.